21 de janeiro. Desde o século XX foi denominado como Dia Mundial da Religião. Ela que nos faz crer na existência de um poder, um princípio superior, nos conecta com o que buscamos, com o que queremos ser. Mas a religião já foi motivo para as piores guerras e conflitos que a humanidade já presenciou e que poderiam ser evitadas se houvesse respeito à decisão e crença do outro. Mas afinal, o que leva as pessoas a escolherem uma religião? Em todo o mundo, 8 em cada 10 pessoas se identificam com algum grupo religioso. E para muitos desses devotos, a religião desempenha um papel fundamental em vários aspectos da vida. Dados da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, apontaram que a maior parte da população mundial é formada por cristãos, cerca de 28%. Uma realidade que pode ser questionada. Aqui no Brasil, quase 90% da população é cristã, e a maior parte é de católicos, um total de 64,4%. Uma herança, um reflexo da colonização portuguesa. Outras crenças menos convencionais, como o islamismo e o budismo, muitas vezes são esquecidas. E o conhecimento, sem dúvidas, é uma das melhores ferramentas contra o preconceito e a intolerância. E bom, já que o segredo é conhecer, o islamismo é uma religião árabe, mas se engana quem acha que a maioria dos fiéis brasileiros são imigrantes. Alguns paraibanos, por exemplo, se converteram ao Islã. É o caso de Soraya. Eu sempre fui evangélica, né, minha vida toda. Eu não conheço outras religiões. Meu pai é católico, minha mãe sempre foi evangélica. Meu avô era pastor e presidente da Assembleia de Deus, inclusive. Mas no Islã eu encontrei o que eu nunca encontrei no Evangelho, nem em nenhuma outra religião. Não, eu encontrei a paz aqui. Essa foi a sensação que fez Soraya se tornar muçulmana. Depois disso, muita coisa mudou. As roupas, por exemplo, são bem diferentes. Na faculdade, já passou por preconceito, sim, por causa das roupas. Que as pessoas acham que a gente é terrorista, que a gente vai explodir a qualquer momento. Sempre tem isso. Mas ontem a gente viajou, foi visitar o Castelo de Brenan, em Recife. Então lá, a gente passou a ser a atração, né? Então muitas pessoas ali quiseram tirar foto com a gente e achava que a gente não é brasileira, que a gente pergunta de onde a gente é. Então tem essa coisa. Em alguns lugares a gente é assim, celebridade. E em outros lugares as pessoas olham com medo mesmo. A realidade de Henrique é diferente. Ele é gaúcho e, como muitos brasileiros, nasceu num lar cristão. Começou a se interessar pelo budismo em 2004, mas não encara a mudança como um ritual de passagem. Eu acho que foi no momento natural em que a gente começa a se fazer perguntas assim com relação à vida, no sentido mais amplo, né? A pessoa não só perguntas assim às vezes exóticas, né? De onde é que a gente veio, para onde é que a gente vai, mas por que às vezes quando a gente imagina que a vida está tudo bem, daqui a pouco, mesmo que a gente tenha conseguido aquilo que a gente tanto lutou, a pessoa quando enfim consegue, parece que segue um vazio em algum lugar, a pessoa não entende muito bem. A gente também não entende por que a gente tem contradições internas, por que às vezes a gente estuda, entende perfeitamente, consegue explicar para outra pessoa, mas é como se a gente tivesse regiões nossas internas que elas não necessariamente reagem àquilo do jeito que a gente estudou, enfim. Então a gente descobre que a gente tende, eu comecei a me dar conta que eu tinha regiões que simplesmente estudar ou ficar sabendo a respeito não era o suficiente. Precisava ir além. Aí eu acabei encontrando o budismo nesse caminho, né? O budismo surgiu na Índia há 26 séculos a partir da figura de Buda. É uma doutrina religiosa, filosófica e espiritual. Os seguidores aprendem a deixar de lado tudo o que é transitório. Ele nunca sentiu preconceito das pessoas ao redor, não. E acredita que o budismo o ensinou a admirar as outras religiões. O Dalai Lama, ele diz uma coisa bonita. Ele diz assim, o fato de você estudar o budismo, se a pessoa é católica, por exemplo, pode tornar a pessoa um católico melhor. Se a pessoa é da tradição judaica, ela começa a estudar o budismo, ela se torna um judeu melhor. Então eu comecei a ver não só a tradição cristã, mas outras tradições, eu comecei a ver o valor delas. Conhecimento, diálogo, respeito, bases sólidas para descomplicar, somar e não dividir, integrar
e não excluir. Afinal, a intolerância nunca será a melhor saída. Porque num nível básico, as tradições elas estão todas elas voltadas para que as pessoas possam praticar mais compaixão, mais tolerância, possam ter uma vida mais harmônica, as pessoas possam superar dimensões de negatividade. Elas vão ter caminhos diferentes, mas elas convergem nesse ponto, né? Então eu comecei a ter muito mais respeito e admiração pelas tradições, independentemente da cor delas ou da cara que elas se mostravam, né? Porque você consegue ver melhor como que elas se comunicam nesse nível, né?